Esse é o Boletim Casa Virada, notícias sobre as medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Hoje quem vai falar aqui no Boletim é o pessoal do coletivo e selo editorial Igracniga sobre a publicação em português do livro California Gulag, da estadunidense Ruth Gilmore. O livro é o segundo volume da série Raça e Capitalismo. O primeiro volume da série foi o livro Capitalismo Carcerário, da Jackie Wang, que também foi divulgado aqui no Casa Virada no ano passado. O coletivo Igracniga está com uma campanha de financiamento no site do Benfeitoria para arrecadar a grana que falta para a edição e publicação de 1.000 exemplares em português do livro. Quem puder somar é só entrar no site do Benfeitoria e procurar em campanhas pelo nome do livro. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Salve pessoal do Casa Virada e do Desobediência Sonora, obrigado por receber a gente aqui para falar do livro California Gulag, Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal, da autora estadunidense Ruth Wilson Gilmore. O livro, que está em pré-venda e financiamento coletivo no site do benfeitoria.com/California Gulag, ele é o segundo volume da coleção Raça e Capitalismo, que é uma série de traduções que relaciona as transformações do capitalismo ao contínuo carcerário na história dos Estados Unidos. O primeiro livro da coleção, publicado em 2022, é O Capitalismo Carcerário, da autora estadunidense Jackie Wang. Na ocasião do lançamento desse primeiro volume, O Capitalismo Carcerário, a gente também esteve por aqui com vocês, né, e fazendo uma breve apresentação sobre o livro, e ele depois tomou um caminho próprio e ganhou as mãos e a cabeça de muita gente aí pelo Brasil, né? Ele o ano passado saiu no Le Monde Diplomatique, depois ele foi eleito a uma das 20 melhores leituras de 2022 pela revista Piauí, e o Tiago Amparo, o jornalista e advogado Tiago Amparo, foi quem escreveu a pequena resenha para a inclusão do livro nas 20 melhores leituras. Digo isso sobre o capitalismo carcerário para poder falar um pouco mais sobre o próximo livro, que é esse que a gente está agora publicando, mas que faz parte da mesma coleção, né? E a coerência da coleção vai pouco a pouco ganhando forma e entrando um pouco nas discussões dos movimentos sociais e da academia como um todo, olhando para esse processo nos Estados Unidos, né, como que as prisões se relacionam com os momentos de queda, né, as crises e os momentos de crescimento da economia, e como que isso também é pertinente para o nosso caso brasileiro, né? Como que olhar a história dos Estados Unidos nesse viés, né? No viés punitivo, no viés prisional e no viés e de como isso se relaciona com o movimento econômico, como isso tem relações diretas com a história brasileira. Eu acho que é por isso que esses dois livros, um que já está na mão das pessoas e esse segundo, California Gulag, que está chegando pouco a pouco, as pessoas conhecendo o livro pouco a pouco, são importantes para compor uma discussão também nesse sentido em relação a prisões e economia aqui no Brasil. Então a publicação de California Gulag traz para o português brasileiro um dos primeiros textos da autora. A Ruth Wilson Gilmore é considerada, entre acadêmicos e ativistas, uma das mais importantes pensadoras da atualidade nos Estados Unidos. Ela é geógrafa, ativista, estudiosa do abolicionismo penal, mas não só, do capitalismo racial, do encarceramento em massa, do racismo ambiental, da violência e do abandono organizados pelo Estado e dos movimentos sociais de resistência que vão na direção da libertação social. Ela é diretora, né, de centros de pesquisa, incluindo o Center for Place, Culture and Politics, na Faculdade de Nova York. E ela também foi fundadora e cofundadora de muitas organizações sociais, incluindo a Critical Resistance, que é extremamente conhecida, junto com a Angela Davis, né, a cofundação, e outras organizações também,
como o projeto de moratória das prisões da Califórnia, como a rede de justiça ambiental da Califórnia Central, e também teve presente nas mobilizações do movimento abolicionista de mães do sul de Los Angeles, o Mothers Reclaiming Our Children, que foi pioneiro em todo o país e largamente abordado no capítulo 5 do livro. Ela já lecionou em vários lugares do mundo, né, na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, e ela é autora, entre outros, do já muito premiado California Gulag, que saiu nos Estados Unidos com o nome de Golden Gulag no ano de 2007 pela editora da Faculdade da Califórnia, da Universidade da Califórnia. O livro, então, ele começa com algumas constatações de um lado e de outro já umas perguntas muito importantes para o livro e que norteiam todo o trabalho da Ruth, norteiam os movimentos abolicionistas e que também podem servir futuramente para a gente pensar a nossa realidade no Brasil. Mas a constatação dela é que de 1980 até mais ou menos 2007, que é quando ela finaliza o livro dela, o número de pessoas nas prisões nos Estados Unidos aumentou praticamente 500%. Isso a despeito de uma taxa de criminalidade que vinha caindo há décadas. Ou seja, enquanto a taxa naturalmente caía, a taxa de criminalidade, o Estado seguiu compondo e construindo o maior plano de construção prisional da história do mundo. A Califórnia teve o maior projeto de construção prisional da história. E isso não são palavras da Ruth, mas são palavras de orgulho dos próprios lobistas, políticos e construtores desses prédios, desses edifícios, desses lotes, desses lugares onde acolheram as prisões na Califórnia. A Califórnia liderou esse processo. Nesse sentido, então, dá para dizer o seguinte, que o grande boom prisional da Califórnia e, portanto, também dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a existência dos crimes, mas tem a ver com outros fatores, que é o que ela vai estudar e vai analisar no livro. Tem a ver com fatores de uma reestruturação social, política e econômica da Califórnia que vivia em crise na década de 70 e precisa achar novas formas de colocar em movimento os fatores de produção do Estado, como terra, trabalho, capital financeiro, capacidade estatal, que vinha ficando ociosos e excedentes com a crise do capitalismo da década de 70 e com a crise também do estado de bem-estar social, e que fornece do final dos 70 para o 80 uma quantidade de excedentes, seja de trabalhadores de terras, da agricultura que se tornaram ociosas, de agências estatais e de capitais que precisam ser recolocados num novo movimento em algum lugar para que o capital pudesse voltar a se reproduzir. E as prisões, o plano de construção prisional é escolhido como esse fator que acolhe todos esses excedentes para sair daquele momento de crise econômica. E então a prisão não tem a ver com a existência, o boom prisional não tem a ver com o aumento dos crimes, mas tem a ver justamente com esse rearranjo necessário para a economia californiana. O livro, então, California Gulag, fornece a primeira explicação detalhada por grande boom prisional dos Estados Unidos, baseado na Califórnia, demonstrando como que essas forças políticas, econômicas, globais e locais se uniram para formar e consolidar o complexo industrial nos Estados Unidos. O livro, então, depois de passar por todos esses movimentos para a gente entender como que se deu o crescimento punitivo, o livro conta também a inevitável e potente formação de grupos abolicionistas de mães nas regiões desindustrializadas do sul de Los Angeles, como, por exemplo,
na região de Watts, que teve, né, essa região que teve aquela rebelião de 1965, que essas mães que precisam se erguer e se organizar para fazer frente ao sequestro dos seus filhos para dentro do cárcere do Estado, né? Então o livro faz todo esse percurso e conecta todas essas discussões acadêmicas às lutas de base que a autora também está envolvida. Bom, e o prefácio do livro, da edição brasileira do livro, ele foi escrito pelo Dudu Ribeiro, que é diretor executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, e eu acho que o trabalho que ele faz nesse texto é essencial assim, para aterrar o texto no Brasil, né? Ele conecta o estado da Califórnia com o estado da Bahia, e ao fazer essa conexão de dois estados, ele expande isso de uma forma mais ampla, conectando o Brasil e Estados Unidos, e conectando as lutas por direitos que eles fazem na iniciativa com os movimentos abolicionistas que a Ruth está envolvida e a Ruth descreve no livro, né? Então, eu acho que o prefácio acrescenta muito para o livro, acrescenta muito para a recepção do livro no Brasil, e ele é essencial para a gente ler o livro sob a nossa realidade. E também, além do prefácio, é sempre importante lembrar que o livro, tal qual o primeiro volume da coleção, mas também o California Gulag, esse livro foi ilustrado pelos artistas da revista Comando. Então eles sempre fazem, né, um painel em estilo que interpreta, né, de maneira visual o percurso do livro. Então quem lê o livro e quem olha a ilustração que está na capa do livro consegue ver muita relação entre uma coisa e outra. Então vale a pena ter um olhar precioso para a ilustração também, para a parte visual do livro. E para finalizar, mais uma vez, convidar a todo mundo, né, participar do financiamento coletivo, que ele funciona da seguinte forma, né? As pessoas entram no site, que é o benfeitoria.com /California Gulag, e lá dentro as pessoas escolhem a recompensa que elas querem, né? Seja só o California Gulag, ou quer comprar os 2 livros da coleção, ou quer comprar o combo abolicionista, que são os 2 livros da coleção, mais um zine de escrita literária, que é o sci-fi abolicionista. Ele escolhe a recompensa, paga por meio eletrônico e recebe em casa os livros assim que o California Gulag sai da gráfica. Ele recebe esses livros em casa. Ele consegue pagar com desconto agora e receber na sequência. Então é um convite a todo mundo a participar, a adquirir os livros com desconto e divulgar a campanha para que mais gente saiba da chegada desse livro no Brasil e da importância que é esse livro para as discussões atuais e da importância que é a autora já nos Estados Unidos e também como que a gente tem que trazer ela aqui para o Brasil e considerar o seu pensamento para fazer as discussões internas da realidade brasileira também. Muito obrigado, um abraço. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa.